Olá, meu nome é Fabiano Góes, eu sou psicanalista e tenho a honra de participar deste congresso para onde eu fui convidado para falar sobre o medo de, ou melhor, desculpem, onde eu fui convidado para falar sobre perder o medo, né? Eu ia inverter isso em psicanálise, é um ato falho, já entrei aqui com um ato falho. Então, eu não vou falar sobre o medo de perder, que é inclusive uma forma particular de medo e uma forma que afeta bastante os propósitos de vida e, sobretudo, as relações amorosas. Eu vou falar sobre como perder o medo, sobre sua importância, sobre como a psique articula as estratégias para a realização deste feito. Enfim, eu quero agradecer, né, o convite que me foi feito. Quero agradecer especialmente a Paula Queiroz, que foi quem fez a intermediação deste convite, e dizer que eu me coloco à disposição para futuros eventos e que espero, de fato, ajudar aqueles que estão participando neste momento. Bom, quanto ao medo, o que nós podemos dizer sobre ele? Nós podemos dizer o seguinte, que ele tem duas versões, duas características que são bastante distintas. Por um lado, o medo é algo necessário. Por um lado, o medo ele nos ajuda. Por um lado, o medo ele nos protege. Então, não é à toa que nós temos o sentimento de medo, né? Não é à toa que os temores eles são gerados, não é à toa que nós ficamos com essa sensação de que estamos indefesos ou até mesmo paralisados, enfim, isto tem uma função, isto ocupa um papel importante em nossa vida psíquica e em nossa vida emocional. Vem para nos proteger, vem para que nos tornemos, por assim dizer, mais cautelosos, vem para que nós possamos nos utilizar de formas de prevenção quanto a perigos reais. Então, neste sentido, é óbvio que tem uma conotação positiva, uma versão positiva do medo. Por outro lado, as coisas funcionam basicamente assim no psiquismo. Aliás, no psiquismo não. Dentro da existência, as coisas funcionam assim. Algo pode ter um propósito bom, algo pode ser um recurso necessário, algo pode ter a função essencial de nos ajudar, inclusive no sentido de desenvolvimento ou de garantia de condições legais de vida, só que este algo bom e necessário pode se converter em uma coisa ruim e que danifica ainda muito mais. Então, o medo é um mecanismo de defesa. Porém, quando utilizado exageradamente, ele deixa de ser um mecanismo de defesa e passa a ser ele próprio um dano, ele próprio uma coisa que nos paralisa, ele próprio passa a ser algo que atrapalha a nossa vida ou nos impede de atingir potenciais que iriam nos elevar ou imprescindíveis à nossa história, enfim. Ele deixa de ser um recurso defensivo e passa a ser um problema em si. Então, são as duas primeiras coisas que nós podemos dizer sobre este assunto. O medo surge como algo bom, não é à toa que ele está lá. Ele tem um papel. E mesmo as pessoas mais corajosas, isso foi dito inclusive por um filósofo grego chamado Aristóteles, mesmo as pessoas mais corajosas, elas terão seus temores. Então, a coragem não se caracteriza pela inexistência do medo, mas pela relação que a pessoa trava com o medo que sente, ok? Por outro lado, vem o medo como um problema em si. E aí, ele, enquanto problema, tem a seguinte característica. O medo patológico,
O medo que afeta, o medo que faz mal, o medo que eu aqui chamo de medo problemático, ou o medo que é um problema em si, ele tem o potencial de fazer com que aquele que a ele se entrega produza exatamente aquilo que ela tanto teme. Isto é seríssimo. A pessoa tem um receio muito grande de que determinada coisa aconteça, ela foge desesperadamente da realização daquilo, mas, no final das contas, ela foge para os braços daquilo que ela tanto receava que acontecesse. Na literatura grega tem a famosíssima história de Édipo Rei, que guarda esta dinâmica essencial do ser humano com o medo. Eu vou citar aqui rapidamente, porque é extremamente interessante, né? Édipo Rei foi escrito por Sófocles, aliás. Sófocles não inventa necessariamente o Édipo já era um mito muito corriqueiro naquela época. O que ele faz é transformar em literatura, escrever. E aí detalhar, né, dar um roteiro para aqueles personagens míticos. E esta história, ela é uma tragédia exatamente por isso, porque dentro dela há sempre alguém que foge do seu medo, há sempre uma previsão, há sempre um oráculo, né? Há sempre uma pessoa fugindo dos seus medos para o seu medo. Então, na psicanálise, tem algo que vai ser chamado de fuga para o medo. Fuga para aquilo que tanto se teme. Então, a pessoa começa a operação basicamente dizendo, eu vou fugir do medo, mas no meio da coisa há uma inversão e ela foge para o medo, ela foge para o temido. E isso é bem claro na história de Édipo, que é uma história que nasce anteriormente ao próprio Édipo. Eu vou falar sobre ela assim bem rapidamente, ou pelo menos eu vou tentar falar rapidamente. Talvez não seja muito bom em fazer resumos. Mas a história é a seguinte: Édipo era filho de Laio, e Laio era filho de Lábdaco. Lábdaco envia Laio para outra cidade, para outras terras. Nessas outras terras, Laio se apaixona por Crísipo, e Laio tenta tomar o amor de Crísipo à força. Crísipo, sentindo-se humilhado, se mata. Os pais de Crísipo lançam uma maldição sobre Laio, que era para os gregos uma maldição terrível, ele não poderia ter filhos. Laio se desespera, volta para Tebas, mas antes disso consulta o oráculo, e o oráculo diz que realmente aquela imprecação iria se consubstanciar na vida dele. Se ele tivesse um filho, o filho seria o seu assassino. Então, ao voltar para Tebas, ele se casa e descobre que a mulher estava grávida, e, enfim, quando o seu filho nasce, tentando evitar o seu próprio assassinato, ele fura os pés do filho, daí o nome Édipos, né, que quer dizer os dois pés furados, e dá um pastor, para que o pastor levasse aquela criança para a floresta, deixasse-a lá, onde ela pudesse ser devorada pelas bestas selvagens. Então já começa assim, Laio tenta fugir do seu destino, e no que ele tenta fugir do seu destino, ele cria as condições para que esse destino se realize, né? Já começa desta forma. Aí, o pastor, que deveria deixar aquele filho abandonado, ele pensa assim, os reis de Corinto não têm filhos, em vez de deixar essa criança aqui sangrando no meio do nada, eu vou levá-la para os reis. E assim ele faz. Édipo é criado como se fosse filho dos reis de Corinto. Um dia ele vence alguém numa batalha, se torna um grande lutador, e o derrotado diz, bom, tu pode até ter me vencido, mas tu és o filho bastardo destes reis aqui.
Essa era outra coisa que para os gregos era terrível. Ele se assusta com aquilo, vai consultar o oráculo, e o oráculo diz para ele que ele iria matar o próprio pai e se casar com a mãe. Ele então resolve não voltar para Corinto e seguir para Tebas. No caminho ele cruza com Laio, e ele acaba matando Laio e se instala em Tebas como rei no lugar de Laio, porque ele enfrenta uma esfinge, ele vence o desafio da esfinge, isso lhe dá o lugar de rei. Só que anos depois, uma nova maldição assola Tebas, e ele se coloca à procura das causas, da resolução das causas daquela maldição. E aí, mais uma vez, ele descobre que se realizou nele uma profecia, né? Que era aquela que ele tanto queria fugir. Ele descobre que Laio era aquele homem que ele matou no caminho, era o pai dele, Laio, e que aquela mulher que agora ele estava casado, com quem ele estava casado era a sua própria mãe. Enfim, é uma tragédia repleta destes acontecimentos. Laio não queria ser assassinado pelo filho, e por conta disso ele tenta matá-lo, mas o filho não morre, e ele próprio propicia as condições para que o filho crescesse, né, forte, se tornasse um soberano e viesse a matá-lo depois. Édipo tenta fugir desse destino de matar o próprio pai, e ele o faz cruzando um caminho, fugindo exatamente do destino. Enfim, a tragédia é repleta destas situações onde uma pessoa tenta fugir daquilo que ela tanto receia que aconteça, e na tentativa de fuga, ela produz o acontecimento. Isto para a psicanálise é muito significativo. Assim, tudo que nós tememos, numa tentativa de fuga, nós fazemos exatamente a trajetória de construção dos nossos temores. Numa relação amorosa, é algo assim muito que fica muito claro. Uma pessoa, por exemplo, tem medo de ser abandonada pela outra. Uma pessoa tem medo de que a outra venha lhe trair. Uma pessoa tem medo de que esta outra, de alguma forma, se afeiçoe a uma terceira, né? Que perca com ela a conexão por alguma razão. Aí, por conta deste medo, ela começa a ser mais opressora, ela começa a ser mais investigativa, ela começa a exigir relatórios, ela monitora demais. Por conta da acentuação destes comportamentos, a relação começa a perder o brilho, a se tornar cansativa, a se tornar desgastante. Aquela outra que antes gostava, nesta condição terrível de uma perseguição constante, ela começa a já não gostar mais. As coisas mudam de teor. Agora já não é mais agradável, agora é pesado, agora é chato, agora é burocrático, agora é persecutório, enfim. Então, aquele que temeu por conta de sua insegurança, produziu comportamentos que fizeram com que a outra realmente se afastasse. Aquele que temeu, aquele que não gostaria que aquela relação fosse perturbada, que aquela outra pessoa se perdesse, se desvencilhasse dela de alguma forma, enfim, por conta exatamente dos seus medos, sofreu uma modificação em si, começou a tratar aquela outra de uma forma extremamente negativa e ruim, e isto produziu aquela ruptura, aquele afastamento, que quem sofria da insegurança, né, temia tanto que acontecesse. Eu dei um exemplo dentro da realidade amorosa, mas isto acontece em basicamente todos os âmbitos da nossa vida. O medo tem este potencial de realização em todos os âmbitos da nossa vida. Tem pessoas que, num concurso público, elas sofrem bloqueios. Na hora da prova, elas têm medo de não conseguir, elas têm medo de não superar aquela prova, e elas até estudaram e se prepararam, porém, na hora, elas ficam completamente bloqueadas, e não é por não ter conhecimento suficiente, mas
porque o medo realizou aquilo que ela tanto temia, que ela não passar na prova, que ela não conseguir chegar a um resultado positivo naquele teste ali. Há outras situações onde uma pessoa teme, por exemplo, nunca progredir na carreira. E aí ela começa, por conta deste medo, a assumir responsabilidades que são de outras, a colocar um máximo de responsabilidade sobre si, porque assim ela acredita que ela vai mostrar que ela é bastante útil e acredita que, sendo útil, ela pode gerar alguma consideração e algum reconhecimento por parte dos seus superiores ou até mesmo por parte dos seus pares, e acontece exatamente o contrário, né? Ela se coloca como extremamente necessária naquele lugar onde ela está, naquela função básica. Ela passa a ser indispensável ali. Então, os outros vão cuidar para que ela não saia, porque ela é muito boa ali. Ali ela resolve tudo, ali ela centraliza tudo, ali ela pega as funções de todos os outros, ali ela, de alguma maneira, patrocina a acomodação de muitas pessoas, e essas pessoas todas vão querer que ela permaneça ali para todo o sempre. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é exatamente isto, né? Que o medo tem este potencial de realização dos nossos temores. O medo, ele transforma, via de regra, aquilo que é temido em uma realidade. E o pior de tudo é que ele coloca em andamento uma coisa que foi chamada de ciclo maldito, que é basicamente assim: na origem de tudo reside um medo. E aí, por conta daquele medo, a pessoa desenvolve certos comportamentos. No caso citado, por exemplo, do relacionamento amoroso, a pessoa tem medo de perder a outra. Por conta desse medo de perder, ela se torna perseguidora da outra. Ela o tempo todo quer saber o que a outra está fazendo no celular, com quem está falando, por que está falando, ela exige várias coisas, enfim. E aí, este medo cria uma mudança no sentimento da outra pessoa. E aí, de repente, por conta dessa mudança, o relacionamento até mesmo acaba. E aí, quando esse relacionamento acaba, na base estava o medo gerou certos comportamentos, é bem aqui o relacionamento acabou por conta daqueles relacionamentos que foram gerados. Quando o relacionamento acaba, esse relacionamento se transforma numa confirmação daquele medo que estava lá na origem. A pessoa, no fundo, diz para si mesma: tá vendo? Eu tinha razão de ter medo. Olha aí, ó, olha o que aconteceu, né? A outra pessoa, eu tinha medo de que ela se afastasse, ela se afastou mesmo. E aí, por conta disso, aqui na base, surge mais insegurança, mais medo, que vai produzir mais erros, mais problemas, mais pressões, mais perseguições, mais, portanto, separações no final das contas. O problema disso tudo seria a pessoa ter menos medo, né? Seria ter mais força. A força é aquele poder que nós temos de convivência com os nossos próprios medos, de conciliação com os nossos próprios medos. A força não é uma negação do medo, mas o que nos permite conviver com ele. E eu vou falar aqui como é que se desenvolve esta força. Mas antes, uma pergunta que alguém poderia fazer, que já me fizeram, quando eu tratei deste assunto, é a seguinte: quer dizer que numa relação amorosa nós devemos deixar a outra pessoa livre, a outra pessoa fazer o que quiser? Isto é uma racionalização. É uma maneira como a mente nos leva aos comportamentos errados, inadequados, até mesmo destrutivos. Então, aquela pessoa que quer se justificar, que tem medo, que quer criar um ambiente paranoico, um ambiente destrutivo, ela pensa assim: olha o que esse cara está dizendo. Ele está dizendo que eu devo deixar o outro fazer o que ele bem quiser. Então, ela entende as coisas no extremo, que se ela não for vigilante,
ela permite que o outro faça o que ela quiser. Se ela não for vigilante, ela simplesmente abandonou as rédeas da relação, ela abandonou o controle de tudo e concedeu a outra pessoa uma espécie de autorização para que o outro faça o que quiser. Este é o engodo mental. E não é de maneira alguma o que eu estou dizendo aqui. Então, eu quero logo fazer um esclarecimento sobre esse ponto para que ninguém racionalize a partir disso, tá? Então, não existe esta história de maneira alguma. O que eu estou propondo aqui é uma naturalidade, é um relaxamento, é uma exaltação ao prazer, não ficar naquele clima de loucura. É entender, por exemplo, que a outra pessoa, ela tem o direito de falar com alguém. Ela pode, inclusive, dispor de parte do tempo dela para sair com outros amigos. Ela pode, inclusive, dispor do tempo dela para se divertir também com outras pessoas que não seja tu. Isso é completamente natural. E mais do que isso, mesmo numa relação, a outra pessoa não perde a sua intimidade. E nós temos que ser capazes de encarar a intimidade dela, daquela pessoa com quem nós nos envolvemos, como uma coisa completamente normal. O fato dela ter uma intimidade não é uma traição. É uma grande bobagem pensar assim. E pensar assim abre caminho para muitas opressões amorosas. Então, um homem, por exemplo, tem coisas que ele pode sofrer que ele não vai querer compartilhar justamente com a mulher por quem ele é interessado, com quem ele está envolvido, porque ele vai se sentir talvez até desmasculinizado diante dela. Ah, mas isso é falta de maturidade. Seja lá o que for. Pode até ser que seja falta de maturidade, mas o fato é que não é traição. Essa que é a grande questão. O fato dele ter uma intimidade, o fato dele ter um espaço que ele não quer dividir, é um direito, é natural, e não é uma traição. O fato dele conseguir dividir certas coisas com um amigo, ou com outras pessoas, até mesmo com amigas que ele tiver, o fato dele ter construído uma relação de intimidade em certos pontos com outras pessoas e não construir a mesma coisa com aquela mulher com quem ele se envolve, está longe de representar uma traição. Algumas vulnerabilidades nós não queremos mostrar justamente para aquela pessoa que nós amamos, né? Algumas vulnerabilidades, elas são entendidas como antieróticas, elas são, enfim, são humilhantes exatamente para aquela pessoa que nós amamos. É claro que nem sempre é assim, mas pode ser assim. Então, eu estou dizendo isso para que não se entenda que sempre que uma pessoa, ela necessitar falar com outra, ou que ela, mesmo que não seja uma necessidade, que ela tiver o prazer de sair com amigos, sempre que ela, digamos assim, não quiser compartilhar a individualidade dela em alguns pontos, pelo menos, que aquilo ali é porque ela está ocultando, ela está tramando, ela está... e que nós temos que monitorar a vida de outra pessoa. Se nós não monitorarmos, é porque nós deixamos as coisas soltas e vamos acabar perdendo. Então, este monitoramento absurdo, ele é um asfixiamento. Está longe de ser um gostar. Isto é apenas resultado das inseguranças. Não tem nada a ver com um sentimento puro e verdadeiro. E pior do que isso, é sobremaneira destrutivo. Então, e talvez as pessoas que mais façam isso são justamente aquelas que não querem produzir para si certa individualidade. Quem é que não quer produzir para si certo grau de individualidade? São aquelas pessoas que numa relação fazem de tudo para ficar totalmente dependentes da outra. E como elas estão se colocando na condição de dependência, elas não querem ser dependentes sozinhas, elas querem criar uma codependência, uma dependência recíproca e forçosa. Isto é extremamente complicado. Então, se o outro quiser compartilhar contigo, ótimo. Agora, se não quiser, isso é um fato natural. Não adianta obrigar
o compartilhamento a qualquer custo, isso não vai funcionar de maneira alguma, pelo contrário, isso vai desfuncionar, vai fazer não funcionar. Então, esta é uma observação que eu quero fazer antes de continuar, tá? Aqui eu não estou dizendo que as coisas vão ficar soltas. Pelo contrário, eu estou propondo aqui uma conexão verdadeira, uma conexão legítima, e não uma artificialização das condutas, uma coisa que se impõe pela exaltação da norma e não pela fluência das aproximações graduais e legítimas. Bom, mas vem a grande pergunta, que é o conteúdo do nosso tema, né? Como perder o medo? O que eu posso saber? O que eu posso ouvir? Que palavra, que conhecimento alguém pode me dar que vai me fazer perder o medo? Bom, a resposta é quase decepcionante. A resposta é a seguinte: não tem nada que eu possa saber que vai me fazer perder o medo, né? Esta resposta, eu corro o risco até de anular toda essa palestra dando uma resposta destas, né? Olha, não tem nada que eu possa saber que vai me fazer perder o medo. Mas há algo que eu posso saber que vai me preparar para enfrentar o medo. E o que me faz perder o medo não é o que eu sei, mas os enfrentamentos que eu realizo. O medo, ele se perde em um combate prático e não em um entendimento prévio. O medo, ele não se desfaz a priori, mas sempre a posteriori. O grande problema é que tem muita gente que quer perder o medo para fazer alguma coisa. E não é assim que funciona. Nós perdemos o medo fazendo alguma coisa. Não é para fazer alguma coisa, mas exatamente fazendo alguma coisa. Quando nós fazemos algo, e é justamente enfrentar aquilo que tanto tememos, quando nós fazemos algo, nós nos fortalecemos. Então, o que eu posso dizer para vocês é que existe um conhecimento, e este conhecimento é um conhecimento preparatório. E é exatamente este. É este axioma de que nós precisamos fazer aquilo que tememos para que o medo deixe de existir. Quanto mais fazemos, mais o medo deixa de fazer sentido, porque ele quer exatamente evitar que façamos. Se já fizemos, nós perdemos o medo, ele não faz mais sentido, ele acaba se desfazendo. Na medida em que nós enfrentamos os nossos medos e percebemos o resultado do desaparecimento dele, nós nos tornamos mais seguros, mais confiantes. E aí se torna natural esta coragem de enfrentar o medo. Primeiro, os nossos medos reduzem, eles diminuem, mas eles não desaparecem, porque eles fazem parte de um processo natural. Só que eu naturalizo o enfrentar o medo. Ser confiante é exatamente isso. É ter desenvoltura, é ter ímpeto, é ter gana constante para o enfrentamento dos medos. Enfrentar o medo já não vai ser mais uma coisa que me paralisa. Vai ser algo que acontece porque faz parte de mim. Agora, passou a fazer parte de mim porque eu realizei o caminho de enfrentamento. Um exemplo bom é o seguinte: é como pular de paraquedas. Não existe uma pessoa que vai pular de paraquedas e que não vai sentir aquele frio, aquele temor. Afinal de contas, é uma queda, né? Afinal de contas, tem todas aquelas fantasias. Isso não abre. Esse paraquedas não abre. Todo mundo já ouviu falar de alguém que pulou de paraquedas e o paraquedas não abriu, né? E se a pessoa vai ser sorteada naquele momento? Se no primeiro pulo dela, ela for sorteada, ela vai estar naquele paraquedas que não abriu. Então, todos esses temores surgem na hora de pular do paraquedas. Ninguém vai se preparar, não adianta. Eu posso saber tudo, como funciona a física por trás daquilo, as estatísticas todas. Eu posso conhecer a experiência da pessoa que vai pular comigo. Mas não adianta. Na hora do pulo,
o medo vem. Agora, qualquer um pode se tornar um paraquedista profissional. Qualquer pessoa pode. E o requisito não é que ele não tenha medo, mas que ele faça o pulo. Quanto mais pulos ele fizer, mais aquilo vai naturalizar. Vai chegar um momento que pular para ele vai ser a coisa mais tranquila do mundo. Ele pode até ser imprudente. Os acidentes de paraquedas que existem não são feitos, de modo geral, não são acidentes com amadores, mas com profissionais que relaxaram tanto e se tornaram imprudentes. O cara pula de costas, esquece de amarrar um cinto, alguma coisa mais ou menos assim. Ou vai expandindo o perigo. Os locais onde ele pula são locais mais inapropriados, mais perigosos, exatamente porque ele já não tem medo, ele quer expandir o desafio, com ventos que não são favoráveis, enfim, ele se joga em situações mais complicadas porque o medo desapareceu. E por que o medo desapareceu? O medo desapareceu porque aquilo foi enfrentado. Medo desaparece na proporção do enfrentamento e não do entendimento. Tem muita gente erroneamente tentando entender o seu medo na esperança de que ele desapareça. Isto é uma covardia. Isto é uma bobagem. Medo pode desaparecer de uma forma muito rápida. Enfrentamento, pular de paraquedas. Qual é o paraquedas que tu estás precisando pular? Qual é? Às vezes o teu paraquedas é a quebra de uma relação. Eu sei que aqui nós estamos no Kona Love, que quer falar exatamente do contrário, né, de garantir as relações e não quebrá-las. Mas há situações onde tem relações em que o mais saudável é justamente a ruptura. E tem muita gente que, de uma forma doente, paralisada pelo medo, se inferiorizando dia após dia, porque aderindo cada vez a mais medos, não faz o pulo. Não faz o pulo. Ela espera a coragem, a situação ideal, ou ela espera ser jogada pelo outro. Ela espera que o outro a lance fora e que a quebra seja humilhante. Ela prefere uma quebra humilhante a uma decisão digna e voluntária, ao enfrentamento do medo. Outra coisa, quanto mais corajosa uma pessoa é, mais atraente ela se torna. Eu vou repetir. Quanto mais corajosa uma pessoa é, mais naturalmente atraente ela se torna. Por quê? Porque ela irradia uma autoridade, um poder natural. E nós, seres humanos, somos extremamente apaixonados pelo poder. Isto é uma marca que foi deixada em nosso psiquismo desde o início. Quando nós somos bebezinhos, nós somos cuidados por alguém, e esta pessoa que de nós cuida, ela nos parece alguém assim muito poderoso. Esta pessoa, ela é capaz de satisfazer as nossas vontades. Esta pessoa, ela nos, digamos assim, ela nos informa sobre a realidade. Ela tem o poder, ela é mais ou menos como se fosse uma espécie de Deus. Ela nos diz o que é a realidade, ela dita as normas, ela estabelece o senso de certo e de errado. Então, a criança vê aquele que lhe forma como alguém poderoso. Isso está mudando um pouco. Infelizmente, está mudando um pouco. Mas, geralmente, é para ser assim. Estou brincando. De toda forma, sempre vai ter alguém que vai exercer este papel num primeiro momento. Mesmo que os pais sejam péssimos, que os pais não tenham condições de exercer autoridade, vai ter alguém que vai implantar esta marca no psiquismo. E aí, o fato é que a primeira experiência de amor é uma experiência de amor pelo poder daquela pessoa que a criança reconhece. Isto fica como uma marca que vai nos acompanhar a vida inteira. Então, nós somos completamente apaixonados por aquelas pessoas que irradiam poder. Aquele poder que nós reconhecemos como poder. Aquela autoridade, por exemplo, do autogerenciamento, da capacidade de se autodeterminar, do autocontrole. Quem é assim costuma fascinar. Uma pessoa que enfrenta os seus medos e que, por enfrentá-los, os vence,
começa a transmitir este tipo de ideia. Portanto, vai ser capaz de se conectar muito mais facilmente com as outras, vai ter um discurso completamente diferente, vai ser muito mais relaxada, muito mais tranquila, vai ter um sorriso muito mais verdadeiro, vai ter uma fala muito mais fluente, porque vai estar tranquila nas relações. E quando houver medo, ela naturalmente vai enfrentar. Então, as conexões todas vão transitar de uma forma muito mais leve, muito mais espontânea. Por fim, eu quero dizer o seguinte, que tem muita gente por aí que fala sobre a importância da espontaneidade. A espontaneidade realmente é algo extremamente importante, é uma contribuição realmente válida e faz diferença em tudo. Mas a espontaneidade não é uma coisa fácil de ser alcançada, ou pelo menos não é alcançada tão facilmente pelas pessoas comuns, aquelas que fazem uma opção por se esconder, aquelas que fogem para o seu medo. Ela é alcançada por aqueles que enfrentam os seus medos. A síntese desta palestra aqui poderia ser a seguinte: a melhor postura existencial é uma postura de enfrentamento. Alguém poderia dizer, nossa, mas isso não é irresponsabilidade. Eu não tenho que aprender para enfrentar, eu não tenho que saber, às vezes nem tudo pode ser enfrentado. Enfim, como eu disse lá no iniciozinho, nós pegamos, às vezes, coisas corretas, ou coisas corretas surgem, mas elas são convertidas em coisas ruins. É claro que eu tenho que me preparar no sentido de aprender alguma coisa para enfrentar. Só que o enfrentamento, ele faz parte da preparação. Ele não é algo que deve ser feito depois que a pessoa se sentir completamente preparada, porque ela nunca vai se sentir completamente preparada. Absolutamente nunca ela vai se sentir. Ele faz parte, o enfrentamento, da própria preparação. Então, esta fase de estudo, esta fase de obtenção de informações, ela tem que ser uma fase muito curta. A pessoa, por exemplo, se ela quer saber sobre um comportamento em relação à sua vida amorosa, um comportamento em relação sobre como tratar alguém, ela vai estudar no máximo por uma semana, no máximo, e prorrogavelmente um mês. Depois disso, ela parte para a ação, porque se ela não partir para a ação, ela não completa a sua fase de preparação, e mais do que isso, ela silenciosamente se entrega a um medo cada vez maior que vai lhe inibir a espontaneidade. Já alguém que não é espontâneo perde completamente a capacidade de se conectar com o outro. Tem muita gente por aí que é inteligentíssima, tem muita gente por aí que é bonita demais, tem muita gente por aí que tem muitas vantagens do ponto de vista objetivo. Mas como não tem espontaneidade, tudo aquilo parece forçoso, tudo aquilo parece artificial, e essas pessoas acabam jogando as suas virtudes no lixo, ou fazendo com que elas sejam sentidas até como uma espécie de anti-virtude. Ok? Esta mensagem, quer vencer os teus medos, não é uma questão de saber como vencê-los, mas de enfrentá-los paulatinamente e sempre. Quanto mais enfrentamento, mais força, quanto mais força, menos medo e mais poder de superação deles. Um grande beijo, esta foi a minha participação. Muitíssimo obrigado a todos. Estou aí à disposição para quaisquer esclarecimentos e até mais.